E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Em casa, se cuidando bastante, higiene em dia, não tá saindo pra rua? Tamo junto nessa também. Tô aqui gravando um videozinho, tomando um rio com chimarrão, olha aí só. Louco de vontade, tá de novo, tá dando aula, conversando com vocês pessoalmente. Mas a gente tá aqui, né? Fazendo nosso trabalho à distância, né? E evoluindo dentro do nosso possível. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que estão por aí? Por aqui, 100%. Em casa, tomando chimarrãozinho, conversando com vocês. Inclusive com a camisa da escola, né? Para me sentir mais perto de vocês, para ver se a gente mata um pouco essa saudade, essa falta que eu tô sentindo da gurizada aí, da gente agitar, da gente estudar, da gente fazer piada, brincar. Belezura, então? Então, algumas coisas que eu tenho que falar para vocês, pessoal. Primeiro, todas as segundas e todas as sextas, vídeo novo aqui no YouTube da escola, certo? Isso sobre a disciplina de física, tá? Segunda coisa, esse ano, devido a mudanças em conteúdos do PAV, a disciplina de física, os conteúdos do primeiro e do segundo ano são os mesmos. Isso aí me facilita bastante, nos facilita, né? Porque eu vou lá, posto um vídeo, tanto o pessoal do primeiro quanto o pessoal do segundo ano. E aí, pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Todos em casa, evitando sair, só saem se possível, se necessário. E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Todos em casa, todos se cuidando, saindo de casa só se necessário? Se sim, estamos juntos então, pessoal. Hoje estou aqui tomando chimarrãozinho, com a camisa da escola, conversando com vocês. Essa é a forma que a gente tem de ficar mais próximos agora, né? Infelizmente, dessa maneira, e felizmente que existe essa maneira, né? É pena que vocês não podem provar o chimarrão, que é um chimarrão de fundamento, né? Olha isso. Enfim, voltando para o nosso assunto então, pessoal, que é física, tá? Vamos dar uma conversadinha aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, todas as segundas-feiras e todas as sextas-feiras, certo? Que são os dias que nós teríamos aulas físicas na escola, eu estou postando vídeo para vocês. Essa semana, agora, segunda-feira, eu estou postando esse vídeo, que é um vídeo para a gente relembrar tudo que a gente viu no início do ano até o momento que a gente parou, tá? Nós vamos lembrar de todo o conhecimento necessário para resolver a lista que eu mandei para vocês, certo? E sexta-feira nós começamos com conteúdo novo, tá? Então, todas as segundas e todas as sextas aqui no canal do YouTube da escola, eu vou postar um vídeo para vocês, correto? Segunda coisa, pessoal, esse ano, devido a mudanças na matéria do PAV, na disciplina de física, isso, não nas demais, falo na disciplina de física, certo? A matéria do primeiro e do segundo ano são as mesmas, certo? Então eu vou postar um vídeo que vai ser tanto para a turma 11 quanto para a turma 21. Correto, pessoal? Então não é só para uma turma ou só para outra. Para as duas. Vamos lá então, gurizada. Que bom que tá essa imagem. Aula de revisão da lista 1. O que a gente vai revisar hoje? Nós vamos revisar grandezas físicas, métodos científicos e conceitos fundamentais da cinemática. Então é toda a matéria que a gente viu, desde o início do ano até o momento que fizeram a parada, certo? Até o momento que a gente não teve mais aulas físicas, a gente vai dar uma revisada nisso, até para dar mais ferramentas para vocês, para a gente passar o conteúdo, para a gente tocar adiante, para a gente ver uma matéria nova. Olha só. Barbaridade. Vamos falar de física então, pessoal. A gente vai falar um pouco de unidades de medida, de notação científica, prefixos com potência de base 10, deslocamento, distância percorrida, conversão de unidades, tipos de grandezas, velocidade média, aceleração média. Depois a gente faz um resumo da aula. Tudo isso para vocês terem bastante material para não sentir saudade minha, tá, pessoal? Tranquilo? E outra coisa que eu vou lembrar para vocês, deixa eu aumentar aqui, ó. Dúvidas na matéria? Olha o vídeo de novo. Fiquei com dúvida? Olha mais uma vez. Não esclareceu? Entre em contato comigo. Pode ser aqui mesmo pelo YouTube. Diz, professor, não consegui compreender tal parte da matéria. Pode me explicar novamente? Eu gravo um vídeo explicando de outra maneira
e envio para a plataforma, certo? Ou então tu vai lá na outra plataforma que a gente tem de comunicação, e essa é mais legal porque a gente pode interagir, que é o Facebook. A gente tem o Facebook da turma 11 e da turma 21. Vai lá e interage comigo, então, que a gente tira dúvidas e conversa sobre o problema, certo? Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente vai ver, unidades de medida. São padrões de referências adotados para medir as grandezas físicas. Tá? A gente precisa de um padrão de medida que seja universal. Para isso, a gente adotou um padrão que a gente chama de SI, que é Sistema Internacional. Então, nota aqui que a gente tem a grandeza de comprimento com a unidade de metro com símbolo de M. Essa grandeza de comprimento, a gente pode medir elas em metro, quilômetro, centímetro, milímetro, decâmetro. Então, tem várias medidas. Mas para, digamos assim, criar um padrão, certo? A gente criou o Sistema Internacional de Medidas. Então, olha aqui como é interessante. Ó. A grandeza de comprimento, a gente tem a unidade de metro, e o símbolo é M. A grandeza de massa, a gente tem a unidade de quilograma, e o símbolo é kg. O tempo em segundo, e o símbolo é o S. A corrente elétrica, a gente mede em ampere, e tem o símbolo de A. Já a temperatura em Kelvin, o símbolo é K. Quantidade de matéria, a unidade é mol, e o símbolo também é o mol. E a intensidade luminosa é candela, e o símbolo é o CD, certo? Então, isso aí são alguns padrões de referência que a gente adota para simplificar tudo. Inclusive, já houveram acidentes espaciais em virtude disso aí, em virtude de eu mandar, por exemplo, uma medida de uma maneira daqui, digamos assim, uma colaboração científica do país, do próprio Brasil para outro local, e o outro local lá ter outro estilo de medida, e isso gerar uma certa confusão. Então, pessoal, o que acontece? A gente faz um padrão, e esse padrão a gente chama de unidades fundamentais do Sistema Internacional de Medidas. Ok? Vamos adiante, então. Exemplo 1. Das grandezas abaixo, marque as que estão coerentes com o Sistema Internacional. Então, aqui nós temos quilômetro, segundo, Kelvin, a grama e o centímetro, certo? A grande questão é quais dessas unidades aqui, ó, elas estão no SI. Então, olha só, o quilômetro é uma unidade de medida de comprimento, mas ela não é no SI. Mas ela é muito usada. Por exemplo, de Pelotas até o Cassino são aproximadamente 60 quilômetros. Porém, não é uma unidade do SI, do Sistema Internacional. Já o segundo é a unidade de tempo do SI. Perfeito? Então, marca aqui o segundo. O Kelvin é uma unidade de medida de temperatura e, de fato, está no SI. Gramas é uma unidade de medida de massa que não está no SI. No SI, a unidade de massa é quilograma. E os centímetros, que também é uma unidade de medida de comprimento que não está no SI. Beleza? Entendeu essa partezinha? Ela é bem simplesona, né? Não tem muita coisa onde se perder. Vamos adiante, então. Notação científica. Essa aí a gente precisa de um pouco mais de atenção, pessoal. Vamos dar uma lida aqui com cuidado. Muitas vezes é necessário expressar valores muito grandes com uma distância entre os planetas do sistema solar ou muito pequenos, como a massa de um elétron. Nesses casos, é comum o uso de notação científica. Então, olha só como é a notação científica. Eu tenho um N que multiplica um 10 com um expoente. Como isso aí funciona? O N é um número tal que ele tem que ser maior ou igual que 1 e menor que 10. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ponto. Certo? Ah, professor, mas se a gente tem 17, a gente não pode colocar o 17, tem que pensar da seguinte maneira, ele está entre 1 e o 10, ele não está. Mas o que a gente faz? Se tu pegar a vírgula e andar uma casa e ficar 1,7, esse 1,7 não está entre 1 e 10, de fato está. Perfeito, resolvido o problema. E esse expoente aqui, ó, é um número inteiro. Pergunta para ti, o zero é um número inteiro ou não? Tem essa questão, né? A gente sempre fica em dúvida. Aqui, se não tivesse essa... Como é que é?
essa frase aqui, né, esse indicativo, perguntaria para você se o número inteiro seria negativo. Números inteiros, e aqui no expoente, pode ser número negativo, pode ser zero e pode ser número positivo. Só não pode ser número fracionado. Por exemplo, 1,4, 1 divididos por 2, uma fração não pode ser. Então tem que ser um número inteiro, seja ele o positivo, o negativo ou o zero. Correto? Vamos adiante. Aqui tem alguns prefixos, pessoal. E esses prefixos aqui eu vou explicar para vocês, alguns deles somente, para a gente não tomar muito tempo, mas é exato, todo esse material que eu estou passando para vocês é baseado na primeira folha que eu tenho em aula para vocês, que eu já disponibilizei no site da escola também, certo? Então, olha só. O prefixo tera, que significa trilhão, olha só, é 1 acompanhado de 3 vezes 4, 12 zeros. E a potência 10 dele é 10 na 12. Então, nota, o que significa 1 terametro? Significa 10 na 12 metros. O que significa 1 nanômetro? Significa 10 na menos 9 metros. E é essa a interpretação que tu deve ter nessa tabela. Certo, pessoal? Então, de novo, essa aqui é uma tabela que vocês precisam ler para ter o conhecimento e para a gente não tomar muito tempo do vídeo. Vamos adiante. Exemplo 2. Converta as seguintes unidades para a notação científica no SI. E nota que quando a gente falou lá em números muito grandes, em notação científica, na definição, ou números muito pequenos, é isso aqui que a gente está se referindo. Imagina a gente operar esse número todo aqui, cara. Que desastre, que facilidade da gente cometer um erro matemático. Certo? Então vamos lá, vamos resolver primeiro A. Vem com o gordinho aqui, que o gordinho manja das coisas. Te liga, 27 milímetros. Então, 1 milímetro significa 10 a menos 3 metros. Correto? Então, a gente tem que 27 milímetros é igual a 27 vezes 10 na menos 3 metros. Ou seja, 27 vezes 10 na menos 3. Bah, professor, fechou todas. Tá certo? Não tá certo. Lembra que na notação científica, esse número aqui, ó, que está antes do 10, ele precisa estar entre 1 e 10, ele tem que ser menor do que 10 e maior ou igual a 1. O que tu faz? Anda a vírgula para a esquerda. Quando tu anda a vírgula para a esquerda, tu aumenta esse expoente aqui. Então, se eu somar mais 1, ele vai ficar menos 2. Então, a resposta final desse valor é 2,7 vezes 10 na menos 2 metros. Correto? Ah, professor, não consegui entender direito, ficou embaralhado. Beleza, volta o vídeo, olha de novo, não conseguiu, me pede ajuda. Certo? Vamos adiante, então. O segundo, olha só que baita encrenca para a gente mexer com esse cara. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, então, se a gente fala em microgramas, a gente tem que saber o que é o micro. E para isso, tu tem que ir lá naquela tabela que a gente viu antes e conferir. Então, eu fui lá e conferi e sei que 9 microgramas é igual a 10 na menos 6 gramas. Perfeito. Então, agora o que eu tenho que saber? Eu tenho que contar quantas casas essa vírgula vai andar. E para isso, para me facilitar, eu coloquei essas chaves aqui. Então, olha, cada chave, a vírgula anda 3 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 vezes 7, 21. Com mais uma que ela andou, 22. Beleza. E quando ela anda para a direita, quando ela anda no sentido positivo da reta numérica, esse expoente diminui. Então, eu tenho que somar menos 22 a esse menos 6. E aí eu tenho 9 vezes 10 na menos 28 gramas. Correto, pessoal? Certo? Beleza, vamos adiante então. Deixa eu servir o chimarrãozinho aqui para mim. Olha só, olha que beleza aqui, ó. Aprecia, aprecia que maravilha. Que coisa. Na aula a gente tem que tomar uma aguinha para não ficar ruim e tal. Aqui a gente pode tomar um chimarrãozinho. É um troço mais no toque me voe. Vamos lá então, pessoal. Deslocamento. Deslocamento é uma variação da posição e a mudança que se estabelece entre a posição final e a posição inicial. Ponto. O que interessa no deslocamento? A tua posição final
e a tua posição inicial. O trajeto que tu levou para fazer tudo isso não tem a mínima importância no deslocamento. Somente posição final e posição inicial, tá? Então, o ΔS significa o deslocamento, o SF é a posição final, o SI é a posição inicial. Em azul, entre colchetes, as unidades no SI, Sistema Internacional. Beleza? Vamos lá, então. Distância percorrida. A distância percorrida por um móvel é a medida da trajetória seguida por ele. Então, vou te dar um exemplo simples. Eu estou aqui na minha casa, vou até o colégio. Vamos supor que são 10 quilômetros de casa até o colégio. Qual é a minha variação de posição? 10 quilômetros, porque é o final menos o inicial. Qual é a minha distância percorrida? 10 quilômetros também. Perfeito. Agora eu saio de casa, vou até o colégio e volto para casa. Qual é a minha variação de posição? 0. Por quê? Porque a minha posição inicial foi 0 e a final também é 0. Mas a distância percorrida, a trajetória, são 20 quilômetros, porque eu andei 20 quilômetros. Tranquilo? Beleza, adiante então. Olha só, exemplo 3. 2 colegas que moram juntos saem de casa pela manhã no mesmo horário. Um vai de bicicleta, para em uma padaria para tomar café e após resolve voltar para casa. Já o outro vai a pé diretamente para a escola, tendo em vista a figura ilustrativa do evento, determine o deslocamento, a distância percorrida do estudante de bicicleta e a distância percorrida e o deslocamento do estudante que foi até a escola. Olha aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó, olha só, cara, que legal. Que legal, olha aqui, eu vou dar mais um ainda que é para ficar bem claro para ti. Deixa eu ver, cadê? Tá aqui. Olha lá a escola que o cara foi, ó. Olha lá. O pessoal me deu uma vaia aí, que a nossa escola é azul e branca, né? Digo, não, beleza, tranquilo, não tem problema. Vamos lá, então. O estudante de bicicleta, vamos ver o estudante de bicicleta. Ele saiu de casa, foi até a padaria e andou 1,9 quilômetro até a padaria, certo? Aí ele fez um trajeto para voltar para casa, que ele andou mais 2,4 quilômetros. E o estudante que foi a pé para a escola, ele saiu da escola e andou 2,3 quilômetros até chegar à escola. Perfeito? Vamos lá, então. O que isso nos diz? Questão A. O deslocamento, a distância percorrida do estudante de bicicleta. Olha, se ele saiu de casa e ele voltou para casa, a posição final dele é igual à posição inicial. Isso implica que o deslocamento dele foi 0 km. Perfeito? Já a distância percorrida dele, olha só, ele andou 1,9 km para chegar até a padaria, mais 2,4 km para chegar até em casa. A distância dele foi 4,3 km. Tranquilo, pessoal? Questão B, então. Agora o cara que está a pé, o que pegou a mochilinha e de fato foi para a escola lá assistir a aulinha de física. Posição final dele, 2,3 quilômetros, que é a distância da escola até em casa. E quando ele saiu de casa, ele estava no quilômetro 0. Então, 2,3 menos 0 é 2,3. Esse é o deslocamento. E a distância que ele percorreu, nesse caso, é coerente com o deslocamento dele. Tranquilo, pessoal? Distância percorrida e deslocamento é isso aí. Não tem muito mistério. A gente só precisa estar ligado o que é um e o que é o outro. Adiante, então. Conversão de unidades, pessoal. Essas conversões a gente passou, eu passei para vocês no quadro, tá? Mas é legal que a gente tem esse material já em PDF, que aí a gente acompanha em casa, é mais fácil de estudar. Então, ó, conversão de tempo. Horas, minutos e segundos. É o que a gente usa, tá? São os 3 mais usuais. Então, nota, de horas para minutos, tu multiplica por 60. De minutos para segundos, tu multiplica por 60. E agora, o trajeto direto, tu multiplica por 3.600. Tranquilo? De segundos para minutos, tu divide por 60. De minutos para horas, tu divide por 60. E de segundos para horas, tu divide por 3.600. Então, nota que em cima a gente multiplica e embaixo a gente divide. Esse é o macete. Tranquilo? Mais uma grandeza, então. Distância, pessoal.
A gente trabalha com quilômetros e com metros, tá? Dificilmente aparece algum problema centímetros, milímetros, enfim. Não nessa parte de cinemática, não nessa parte de dinâmica. Então vamos lá. Para a gente passar de metros para quilômetros, a gente divide por 1000. E o sentido contrário, o que a gente faz? Multiplica. Se tu quer passar de quilômetros para metros, multiplica por 1000. Beleza? E a velocidade? A velocidade, o que a gente faz? De metros para segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, tu divide por 3,6. Beleza? Conversão de unidade, então, são essas três que a gente precisa agora até o momento. Mais adiante nós vamos precisar de outras, mas aí a gente conversa, beleza? Tá conseguindo pescar a ideia aí? Vamos lá, então. Tipos de grandeza. Nós temos dois tipos de grandezas principais. São as escalares e as vetoriais. Vamos nas escalares primeiro. É aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos um número ou um número em uma unidade. Pronto, resolvido o problema. Exemplo, massa, temperatura e tempo. Quanto tempo que leva para fazer uma prova? Bah, eu levo 15 minutos. Não preciso saber mais nada. Somente isso. Qual a temperatura hoje, pessoal? Bah, a temperatura hoje está aproximadamente 27 graus Celsius. Perfeito, eu não preciso saber de mais nada. Essa informação me basta. E quando essa informação me basta, são grandezas escalares. Grandezas vetoriais. Um pouquinho mais complicado, mas assim mesmo é tranquilo. É aquela que fica perfeitamente caracterizada quando conhecemos módulo, direção e sentido. Então, se tu me pergunta o endereço, nós estamos em aula na escola, imagina que a gente está na sala conversando, tu me pergunta, professor, onde o senhor mora? De cara, eu moro a 10 quilômetros daqui. Perfeito. Em que direção, professor? Eu vou para que lado? Eu sei que a distância são 10 quilômetros, mas para que lado eu vou? Eu disse, olha, cara, tu vai no sentido norte-sul. Ah, perfeito. Agora eu sei que é no sentido norte-sul, mas qual é... Em que sentido, professor? De fato é o norte-sul a direção certa ou é o sul-norte? Então eu preciso, pessoal, de três coisas. Módulo, que é um valor, direção e o sentido. O que é a direção? Por exemplo, horizontal. Tá? E o sentido, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quando a gente precisa dessas três grandezas, desses três entes para identificar uma grandeza, ela é uma grandeza do tipo vetorial. Por exemplo, velocidade, aceleração e força. Correto? Vamos lá então, pessoal. Vamos adiante. Velocidade média. O que é a velocidade média? É a variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. Essa aí é uma forma de uma equação matemática, certo? Onde a velocidade média é em metros por segundo, tá? Essa tua variação de posição é em metros e o intervalo de tempo é em segundos. Perfeito, matematicamente compreendido. Agora, na realidade, o que é a velocidade média? Velocidade média é o tempo que tu leva para percorrer uma tal distância. Então, imagina que tu sai de casa às 7 horas e tu percorre 3 quilômetros até chegar em casa. E tu chega por volta de 15 para as 8. Qual é a tua velocidade média? Tu vai dividir o teu trajeto pelo tempo que tu levou. Essa é a velocidade média. Tranquilo? Então, nota. Presta bem atenção. Se eu sair de Canguçu para ir até Pelotas, saio às 7 horas da manhã de Canguçu, paro um pouquinho ali no Morro Redondo para tomar um café, depois eu sigo até a escola. Quero saber qual é a minha velocidade média, sendo que eu cheguei na escola às 8. Aí tu vai pensar, bah, professor, eu somo as duas distâncias e divido pelo tempo, show de bola, beleza. Agora eu vou te levantar uma questão, pessoal, e quero que tu me responda. Isso é velocidade média ou média de velocidade? Me responde isso aí aqui no YouTube, beleza? Que aí eu sei se tu tá assistindo o meu vídeo ou não. Baita pegadinha contigo, né? Mas beleza. Então nota que velocidade média é a variação da posição divididos pelo intervalo de tempo. Vamos ao exemplo então, pessoal. Uma pessoa caminha sobre uma esteira com velocidade de 6 km por hora durante 30 minutos.
Qual a distância percorrida pela pessoa em metros? E aí a gente começa a conversar em outra situação. Nossa receita de bolo para resolver questões de física, tá? Nota o seguinte, pessoal. Primeira coisa, tu faz uma leitura para te ver do que se trata, para te compreender do que de fato se trata o teu problema. E a partir daí tu já começa a extrair alguns dados. Então, nota, se tu tem uma velocidade em quilômetros por hora em um tempo em minutos, tu vai ter que passar esse tempo de minutos para horas. Ou essa velocidade aqui tu vai passar para metros por segundo e esse tempo para segundo. Primeira opção, tu vai ter que mexer em uma unidade. Segunda opção, tu vai ter que mexer nas duas unidades. Certo? Qual é a distância percorrida pela pessoa em metros? Então, o que tu vai ter que fazer? Dá uma pensadinha aí. Já pensou? Lá tu dá o pause, dá uma pensadinha. Então, vamos seguir aqui no nosso vídeo. O que a gente faz na segunda parte da nossa receita de bolo? Extrai todos os dados. Deixa eu esconder aqui, ó. Deixa eu esconder aqui. Fica aqui a flechinha apontando para mim. A tua velocidade são 6 km por hora, certo? O teu tempo é 30 minutos. Então, nota que se eu for passar esse tempo para horas, ele vai ficar igual a 0,5 horas. E o que eu quero saber? A distância. Bah, professor, mas aí tu vai ter a distância em quilômetros. Concordo contigo. Vamos dar uma olhadinha ali como é que fica no final. Olha só. Velocidade igual a distância, ou variação da posição divididos por tempo. Então, aqui eu tenho que a minha velocidade são 6 km por hora, a distância eu quero saber, o intervalo de tempo são 0,5 horas. Esse cara vai passar multiplicando para cá, e eu tenho 60, desculpa, eu tenho 6 que multiplica 0,5, que é igual a distância. Então, a minha distância vai ser igual a 3 km, e de quilômetros para metro, a gente sabe que é mais simples, a gente multiplica por 1000, e a nossa distância é 3.000 quilômetros. Certo? Mas, professor, mas eu não tive ainda a sacada de fazer toda essa mudança aí, eu não compreendi. Como é que a gente faz isso? Isso aí é com o tempo, pessoal. A gente vai desenvolver exercícios. Nota que na tua lista tu tem muito exercício para resolver. Então, ao final dela, tu já vai começar a interpretar bem melhor do que tu começou. Tu já vai começar a manjar quando tu tem que fazer essas mudanças de unidades. Beleza? Vamos lá, então. Vamos adiante. Exercício 5, mais um sobre velocidade. Uma família resolve fazer uma viagem de carro. Eles saem às 8 horas da manhã, param por 1 hora para almoçar e chegam às 15 horas de seu destino após percorrerem 504 quilômetros. Qual a velocidade média no sistema internacional com que eles realizaram a viagem? Lembra da historinha que eu te perguntei de Canguçu a Pelotas, Guarani e Morredondo? É exatamente isso aqui, concorda comigo? Vamos lá, então. Vamos fazer esse teste. Então, o meu tempo inicial. Por que tempo inicial? Porque foi o tempo que eu saí. Foram as 8 horas e o meu tempo final, ou seja, o tempo que eu cheguei até o local que eu desejava, 15 horas. E aqui eu percorri uma distância total de 504 quilômetros. Pergunto, qual foi a minha velocidade no SI? E a unidade de velocidade no SI é metros por segundo, lembra? Uso a equação da velocidade média, minha distância foi 504 km, divididos por 15 menos 8 horas, então eu tenho 504 dividido por 7. Se eu fizer essa divisão, vai me dar o valor de 72 km por hora. E agora, para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6 e eu tenho a minha velocidade média no SI de 20 metros por segundo. Tu notou como é fácil, cara? Como é uma barbada? É só a gente fazer as anotações, a gente saber usar as equações e a gente ter muita atenção na matemática básica. A matemática básica, às vezes, faz com que a gente peque, né? Porque, geralmente, quando a gente tem uma divisão de 504 por 7, o que a gente faz? Comete esse erro aqui, ó. E aí, quando tu vai fazer a prova lá, quando tu vai pro PAV, quando tu vai pro Enem, tu não pode usar calculadora nenhuma, tu acaba indo muito mal porque tu não sabe fazer uma divisão básica. Tá com dúvida na divisão básica? Tá com dúvida na multiplicação básica? Vai nos canais do YouTube da escola ou vai lá nos canais do Facebook que a gente tem, me faz a pergunta
que eu esclareço para ti, beleza? Vamos adiante então, pessoal. Falta menos que no início agora, vai por mim. A aceleração média é a taxa da variação da velocidade em um dado intervalo de tempo. Lembra que a velocidade média aqui, ó, era a ΔS, que é a variação da posição dividido pelo intervalo de tempo? Agora é a variação da velocidade divididos pelo intervalo de tempo. Então, nota, quando a tua velocidade varia, existe um ente que faz com que ela varie. Esse ente chama-se aceleração. Beleza, gurizada? Essa é a definição de aceleração. A unidade da aceleração média são metros por segundo ao quadrado. O ΔV é a variação da velocidade e o ΔT é o intervalo de tempo. Unidades no sistema internacional. Adiante, então, pessoalzinho. Exercício 6, exemplo. Em uma revista de veículos, uma matéria informa que o carro é capaz de, partindo do repouso, atingir a velocidade de 108 km por hora em 3 segundos. Determine qual é a aceleração média desenvolvida pelo carro em metros por segundo. Beleza? Primeira coisa que a gente fez, a gente seguiu a nossa receita de bolo, a gente fez uma primeira leitura. O que é a informação que a gente extraiu? Que a gente, principalmente, quer aceleração, quer calcular a aceleração em metros por segundo, tá? Então, se a gente tem o tempo em segundos, a gente vai ter que passar essa velocidade para metros por segundo. Não é problema para nós, né? Bom, outra coisa, pessoal, existem dados, entre aspas, escondidos no exercício. Em uma revista de veículos, uma matéria informa que o carro é capaz de, partindo do repouso. O que significa quando tu parte do repouso? Que tu tá parado e que tu entra em movimento, ou seja, a tua velocidade inicial é 0. Ah, professor, mas aqui não aparece unidade. Perfeito, cara. Quando é 0, ela é 0 em metros por segundo, é 0 em quilômetros por hora, certo? Então tá, vamos lá. Opa, agora sim, deixa eu esconder aqui, ó. Mesma coisa, velocidade inicial, 0 metros por segundo, já coloquei no SI. Velocidade final, 108 km por hora, o que equivale a 30 metros por segundo. Ah, professor, mas como? Divide por 3,6. Lembra a tabelinha de conversão? E o intervalo de tempo são 3 segundos. Qual é a aceleração? O que a gente faz? Joga na equação. ΔV divididos pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Então, o que eu tenho aqui? A velocidade final menos a velocidade inicial, divididos pelo meu tempo, ou seja, pelo tempo que eu levei para chegar até essa velocidade. Então, eu tenho que 30 divididos por 3 é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e essa é a aceleração. Beleza? Não é difícil, né, pessoal? A gente só tem que ter uma atenção legal aí. E, de novo, sigam bem os passos matemáticos, tá? Não pequem nisso, tá? E tentem trabalhar sem a calculadora. Resumo da nossa aula, então. Vamos lá. A gente trabalhou com unidades de medidas, nós trabalhamos com notação científica, resolvemos exemplos. Prefixo com potência de base 10. Deslocamento e distância percorrida, conversões de unidades, e não foi só lá no início, lembra? Que as conversões de unidades apareceram nos exercícios propriamente ditos, tanto de velocidade média quanto de aceleração. Acostumem com isso, porque é muito normal, certo? Tipos de grandezas: grandezas escalares e vetoriais, velocidade média, aceleração média e resolução de exercícios. Beleza, pessoal? Olha só que legal isso aqui, ó. Quando faltar sorte, faça sobrar atitude. O azar tem medo de pessoas determinadas. Esse tempo parado, pessoal, a gente pode aproveitar ele muito bem, tá? A gente estuda em casa, a gente se puxa e no final garanto que dá um baita resultado para vocês, certo? Bons estudos, se cuidem aí, pessoal. Sexta-feira tem vídeo com aula nova para vocês, nós vamos entrar em conteúdo novo, tá? Não esqueço, junto com esse vídeo que eu estou postando, esse material aqui, ó, do Bart, deixa eu voltar lá no início. Esse material aqui, ó,
Eu já vou colocar ele no site da escola, então vocês podem baixar ele, certo? E conferir lá também. Qualquer coisa me chama tanto ali no YouTube, quanto me chama lá também no Face da Turma 11 ou no Face da Turma 21. Pessoalzinho, de momento é isso. Cuidem-se. Até sexta-feira. Abração.